Glória a Deus. Mas sem demora, eu já quero convidar você a pegar a sua Bíblia, para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar ao nosso coração. Eu amo ouvir aquilo que o Senhor tem ministrado sobre nós, sobre essa casa, sobre este lugar. E grandes coisas o Senhor tem ministrado, igreja. Então vira para essa pessoa, seja uma voz profética sobre ela. Fala, não é hora de desistir, pois você vai avançar em nome de Jesus, amém? Eu creio que isso é profético e daqui a pouco você vai entender um pouquinho mais do que aquilo que o Senhor quer tratar e liberar o nosso coração, amém? Se estiver aí com a sua Bíblia ou quiser acompanhar no telão, a palavra hoje é 1 Samuel, capítulo 3. 1 Samuel, no capítulo 3. Aleluia. Antes de lermos, coloca a mão no teu coração. Quero orar por vocês. Vamos orar ao Senhor, vamos pedir para que Ele tenha liberdade neste lugar de ministrar, de falar aquilo que Ele quer. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai, nós já estamos aqui, Senhor, e nós já sentimos a atmosfera deste lugar. Sabemos, ó Deus, que a Sua palavra, ela é, meu Pai, penetrante, Senhor. Ela tem o poder de nos conduzir, ela tem o poder de nos moldar, ela tem o poder, Senhor, de reverter toda e qualquer circunstância. Então, em nome de Jesus, Pai, que essa palavra que é viva, que essa palavra que é eficaz, hoje muda, Senhor, alguns percursos, muda a rota, Senhor, mas nos estabeleça, Pai, mediante a Tua vontade, mediante, Pai, aquilo que Tu queres para nós, porque nós já estamos com o nosso ouvido aberto, Senhor, e nós queremos Te ouvir, Te sentir neste lugar, e todos digam amém. A palavra de Deus vai dizer sobre Samuel. O Senhor, Ele ama pegar pessoas assim que, aos olhos humanos, não tem nada para oferecer. E Ele pega esse tipo de pessoa para dizer, eu não desprezo ninguém na minha presença. Eu acho tão linda a forma que Deus tem de tratar e operar na nossa vida, porque Deus, Ele começa a conduzir a nossa história desde o ventre da nossa mãe. Deus não escolheu você hoje, Ele não vai escolher daqui 10 anos, mas é incrível a forma que Deus faz. Deus já escolheu você, antes de você saber quem é você. E a Bíblia, ela é muito clara em muitos versículos, quando o Senhor, Ele vai dizer assim, eu já te escolhi, eu já te preparei. Sabe quando você para conversar com uma pessoa, você olha para ela e fala assim, poxa, você já tem tudo o que você precisa, já está em você, mas a pessoa olha para ela e ela fica assim, será mesmo que está em mim? Você já questionou Deus quando você recebeu uma palavra? Perguntando, Deus, será que essa bênção já está sobre mim? Será que essa promessa já está sobre a minha vida? Será mesmo, Senhor, que aquilo que um dia foi liberado, uma estação, uma nova, oportunidade, quando Deus abre e prepara um caminho, a gente questiona perguntando para Deus, Deus é o Senhor mesmo? A gente fica em dúvidas. E às vezes questionamos as promessas que Deus um dia nos deu. Mas eu quero te dizer algo, que eu e você somos pessoas com falhas. Eu e você estamos sujeitos a falar e voltar atrás da nossa fala. Eu creio que um dia você pode ter acontecido com você o que aconteceu comigo. De eu olhar para uma pessoa e falar assim, não gosto daquela pessoa. Aconteceu, é só a pastora que peca. Me ajuda aí, igreja, sim ou não? Sim. Às vezes a gente olha para alguém e fala assim, não gosto daquela pessoa. Só que aí passa um tempo, às vezes você fez um pré-julgamento, você não conhecia a pessoa, você julgou, fez um pré-julgamento, uma percepção que você teve, às vezes pelo visual, pelo olhar que você bateu naquela pessoa, e ali você taxou uma qualidade, uma característica para ela.
Só que aí passa um tempo, você começa a conviver. E o convívio, ele faz você conhecer de verdade quem são as pessoas. E o convívio começa a mostrar que você fala assim, poxa, achei que era, mas não é o que eu achei. Aí daqui a pouco você está com convívio com aquela pessoa que você achou que era chata, que era estranho, que era difícil, ou que era metido, ou que era não sei o que lá. E daqui a pouco a gente está junto, por quê? Porque o conviver nos leva à intimidade. Conviver nos leva a saber quem são as pessoas. A gente passa a conhecer rotinas, a gente passa a observar os gostos, a gente passa a ver características que nós não conhecíamos, igreja. E aqui a Bíblia vai falar de Samuel. Se você voltar um pouquinho antes do capítulo 3, um pouquinho não, um pocão aí, você vai ver a história dele, o nascimento dele. Ele veio de um ventre improvável. Ana era estéril, Ana não podia ter filho. Mas Ana chorou, e ela chorou no lugar certo. Diga assim comigo, existe um lugar que é certo para mim abrir o meu coração. Ei, igreja, existe um lugar onde você abre o seu coração. Existe um lugar onde você rasga o seu coração. Existe um lugar onde você pode falar que tem alguém que até se você não abrir a boca, ele vai entender o que você está falando. Quem é esse? Diga para mim, quem é esse, pastora? Jesus. É o autor e consumidor das nossas vidas, igreja. Aquele que te conhece, aquele que te vê, aquele que um dia falou assim, ei, peraí, tá numa emboscada, tá num buraco muito fundo, tá num lugar ainda se sentindo muito sozinho, tá num lugar muito vazio e inconstante. Eu pego você hoje e te coloco no lugar que eu preparei para você. Ei, Deus está preparando você para ouvir Ele falar com você nessa noite. Deus está preparando para você ouvir o que Ele tem para falar com você essa noite. Deus vai nos preparando, igreja, como que Deus fala conosco. E Ana, quando chega naquele lugar, no templo, no lugar de adoração, no lugar onde ouve Deus, é um lugar que você está. Se tem um lugar que eu não tenho dúvida, a gente pode ouvir Deus em muitos lugares, lugares improváveis para você. Eu já ouvi Deus até no banheiro do hospital. Você pode ouvir Deus num cemitério. Você pode ouvir Deus em muitos lugares, mas Ana, ela estava no lugar certo, rasgando o coração para ouvir Deus. Só que Ana, a sua alma estava tão amargurada. Sabe aquele dia que a gente está tão mal? Aquele dia que não sai nem a palavra. Você já teve dias de tentar vir para a igreja e a pessoa fala, canta, você não sai. Fala, não sai. Porque você só consegue chorar. Você só consegue derramar suas lágrimas perante ao Senhor. Só que eu quero dizer para você que nós temos um Deus que conhece até o valor da lágrima que cai dos seus olhos, e Ele transforma em palavras. E Ana estava lá, nossa, acredito, meu irmão, que ela está naquele nível do profeta chegar nela e perguntar se ela estava embriagada. É aquele estado que a gente está falando com Deus, mas nem a gente mesmo está se entendendo. A gente está chorando, a gente está soluçando, a gente está enxugando. E estava assim Ana, até que o profeta chega perante a ela, e ele diz para ela, ei, volta para tua casa, já foi concedido aquilo que eu tenho para te entregar. Deus está mandando dizer, já foi concedido. Será que você pode aplaudir a Ele bem forte? Não vai ser concedido o que Deus quer derramar sobre a tua vida. Já foi,
já está liberado. Está esperando homens, mulheres, jovens, pessoas que estão disponíveis para acessar o mundo espiritual e falar: é minha essa bênção, essa palavra é minha, eu tomo posse daquilo que o Senhor liberou hoje para a minha vida. Então Ana, ela tem o seu primeiro filho, Samuel. Consagrado ao Senhor, ela disse assim: olha, se Deus me der esse menino, ele vai ser entregue no altar do Senhor. É só o tempo de desmamar ele vai para a casa do Senhor estudar lá. Então a Bíblia vai falar que Samuel está na casa do profeta Eli. E aqui começa a passagem que eu quero ler com vocês, 1 Samuel 3, capítulo 1. O menino Samuel ministrava diante do Senhor, sob uma direção, a de Eli. Então existia, pode deixar aí, existia um mentor, a qual ele ministrava ao Senhor naquele lugar, através da vida do profeta Eli. Naqueles dias, raramente, diga assim comigo, raramente, o Senhor falava. E as visões, igreja, também não eram frequentes. Não sei se você já passou algum período da sua vida em que você não sente Deus, você não ouve Deus, você não entende os porquês de Deus, você não consegue compreender as direções que Deus está entregando ou dando ou liberando sobre você. Ei, igreja, existe um estágio da nossa vida que nós não entendemos o que Deus está falando. Só até aí por enquanto. Então a Bíblia vai falar de um período que tinha culto, que tinha igreja, que tinha lugar de adorar, mas não tinha quem ouvia a voz de Deus. Hoje em dia tem culto, tem, igreja para escolher. Roda lá o TikTok, você escolhe do teu gosto, a palavra do teu dia. Ligou o YouTube então, é uma seleção, gente, é difícil, porque um melhor que o outro. Aí você está lá ouvindo, você fala: não, mas eu quero ouvir aquilo. A gente não vai meio que pelo tema, não sei você, mas eu gosto muito de ouvir pregação de outras pessoas, que eu, pelo menos as que eu me inspiro. E quando a gente pega para acessar uma mensagem na internet, no YouTube, normalmente a gente procura assim um título: Deus me ama. Deus tem vitória para a minha vida. A gente vai numas mensagens que a gente sabe que essa daqui é bênção, é glória a Deus e aleluia. E é muito bom ouvir, porque eu também gosto. Eu também sei o quanto edifica aquilo que a gente se ouve. Só que quando Deus, Ele fala com a gente, quando Deus ele resolve liberar uma palavra sobre a tua vida, quando Deus escolhe falar com você, igreja, Ele escolhe, Ele fala, Ele libera exatamente aquilo que você precisa, não aquilo que você quer ouvir. Então fica tranquilo. Você já pediu algo para Deus? E aí você fala assim: estou esperando. É que nem mais ou menos aquela pessoa. Outro dia eu vi um vídeo, mas casquei o bico, porque eu falei assim: é assim que a gente faz de vez em quando. Tinha um vídeo de uma menina de costas assim para a Bíblia na cama. Ela ficava assim: fala Deus comigo. Aí ela ia rodeando a Bíblia dela assim atrás dela. Aí ela falou: aqui Deus, o que eu leio agora é o que o Senhor falou. Aí ela vira, pega a Bíblia. Até amanhã digo que você entrarás no paraíso comigo. Essa você não quer, né? A menina exatamente fez isso. Ela falou: o quê? Não, essa não, fala de novo, Deus. E ela folheia de novo, e ela vira de novo a Bíblia dela.
Porque nem tudo aquilo que às vezes Deus te envia como uma resposta é o que você gostaria de ouvir, mas é tudo o que você precisa receber. Nós nem sempre vamos ouvir aquilo que nós queremos ouvir, mas nós vamos ouvir aquilo que nós precisamos receber, aquilo que vai nos encher, aquilo que vai nos edificar, aquilo que vai nos preparar. E a Bíblia vai falar que naquele tempo também tinha profeta, naquele tempo também tinha culto, naquele tempo também tinha adoração, como os dias de hoje, que hoje informação não falta, culto para você assistir, tem um atrás do outro na internet, só que ainda tem muita gente que não está ouvindo Deus falar, ainda tem muita gente que tem muita informação, mas não tem ouvido Deus falar. E às vezes a gente fica assim: Deus, até quando vai ficar esse silêncio para mim? Até quando? Você já fez essa pergunta para Deus? Deus, até quando vai ficar esse silêncio para mim? Até quando o Senhor vai ficar bravo comigo, não vai falar comigo? Ah, irmãos, eu já fiz essa oração. Deus, até quando o Senhor vai ficar assim bravo comigo? Eu errei, Senhor, eu sei que eu errei, mas me perdoa, Senhor, volta a falar comigo. E a gente fica nesse impasse perguntando, enquanto a palavra de Deus, ela que é eficaz sobre as nossas vidas, ela diz assim, ó: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarde de todo o vosso coração, de todo o vosso coração. Sabe o que eu vejo? É que muitas vezes a gente tem buscado a Deus, mas para bater um cartão como um trabalho. Não de verdade, tá num lugar de presença e falar assim: eu estou aqui e eu não saio daqui. Sabe aquela guerra que nem Jacó e o anjo ficou guerreando lá? Não deixa você subir enquanto não me dá a bênção. E às vezes tem faltado isso. Tem culto, tem lugar de adoração, tem Deus falando, tem palavra sendo liberada, mas está faltando buscar de todo o vosso coração. Um coração que não põe barreira na voz de quem está ouvindo. Um coração que está sensível à palavra que está sendo ministrada. Um coração que está falando para Deus: Deus, eu não sei da onde, mas eu não sei mais quando, mas eu preciso que o Senhor fala comigo. E é assim que precisamos chegar diante de Deus: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Precisamos nesse tempo, igreja, sermos pessoas que quebrando o coração e diga para Ele: Senhor, eu quero a Tua resposta para mim, não o que eu quero ouvir, mas o que eu preciso. Eu quero que o Senhor fala comigo, Deus, fala, porque nós queremos Te ouvir. E quantas vezes Ele está falando? Ele já começou a falar no meio dos louvores, Ele já começou a falar no momento que você entrou nesse lugar. Sabe, os instrumentos já começaram a tocar. A Bíblia fala que aonde há louvor, ali o Espírito está, ali a liberdade de adorá-lo. Então Ele já está ministrando, Ele já está falando. E a gente está perguntando: Deus, quando o Senhor fala? Ele já está falando com a gente, igreja, mas muitas vezes nós estamos com o nosso ouvido tapado, ao ponto de não ouvir aquilo que Ele está querendo nos mostrar e nos dizer. O Senhor, Ele vai nos preparando. O Senhor, Ele fala uma. Você já viu que quando a gente não entende o que Deus está falando, Ele fala uma, Ele fala duas, Ele fala três. Ele vai falando até um dia que você fala assim: chega, Deus, eu já ouvi bastante, Senhor, isso daí, calma, eu preciso praticar agora. Eu preciso ir em direção àquilo que Ele está me falando. É que nem mais ou menos um casamento. Cadê a mulher? Tem casal aqui? Casado? Cadê os casados?
Você já falou alguma vez com o teu marido e ele não te ouviu? Sim ou não? O marido já falou com a esposa também e ela não te ouviu? Sim ou não? Não? Sim. Sim. Eu lembro do episódio do Maicon Caio. A esposa dele lá falando. Aí pra ele parecia que ela estava... Aí, chegou na hora dele fazer, ele não sabia o que fazer. Por quê? Porque ele não ouviu o que ela falou. Então, mais ou menos assim conosco. Deus, Ele está dando direção. Deus está sendo específico. Deus está nos mostrando. Deus está enviando uma pessoa, está enviando duas. Você está abrindo a Bíblia, Ele está falando, mas você às vezes não está ouvindo. E aí a pergunta de hoje: ouvindo? Será que nós estamos ouvindo a Deus? Ou a gente está silenciando Deus? Eu deixo essa reflexão para você nessa noite. Eu tenho ouvido Deus? Ou estou silenciando Deus? Eu tenho deixado Deus, a minha porta do meu coração escancarada para Ele fazer o que Ele quer, da forma que Ele gosta? Ou eu estou fechando meu coração e não estou deixando Ele agir da forma que Ele gosta? Eu estou ouvindo ou estou silenciando, igreja? E a Bíblia vai falar que o pequeno Samuel, ele ainda era um menino que estava sendo treinado, um menino que estava sendo discipulado. E aí eu quero dizer para você, eu não sei o quanto você conhece de Deus, mas eu quero te dizer que não tem a ver com currículo pronto, mas tem a ver com coração disponível. Não tem a ver com tempo de igreja. Tem a ver, eu posso ter entrado hoje pela primeira vez e sair daqui ouvindo Deus. Eu posso estar aqui há 10 anos e nunca ter ouvido Deus falar comigo. Porque eu tenho ouvido ou eu tenho silenciado a Deus? E Samuel ainda estava aprendendo. Ei, eu não quero julgar ninguém, porque demora-se muito tempo para entender que é Deus que está falando com a gente. A gente fica até assim, né? Deus, dá um sinal. A gente já ouviu alguma coisa, mas a gente fica assim para Deus. Deus, dá um sinal, uma confirmação aí. Além de Deus já ter falado, a gente ainda fala assim, Deus, dá um sinal. E aí a Bíblia então vai dizer assim, que certa noite, Eli era experiente. Eli era um profeta que já teve experiências com Deus. E aí eu quero dizer algo para você. Se tem uma coisa que ninguém rouba de um homem e de uma mulher, são as suas experiências íntimas com Deus. Ninguém rouba a experiência íntima com Deus. Mas quero dizer para você, ninguém vive de glória do passado. Então eu preciso ter uma experiência, eu preciso ter outra, e eu preciso viver tendo experiências até a vinda dEle. Então a Bíblia vai dizer assim, certa noite Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguiam enxergar, ele estava deitado no lugar de costume, próximo. A lâmpada de Deus ainda não se havia apagado. E Samuel, ele estava deitado no santuário do Senhor, aonde se encontrava a arca de Deus. E eu quero dizer para você, a lâmpada de Deus ainda não se apagou. Ei, eu quero dizer para você, que às vezes está se sentindo tão mal, mas tão para baixo, tão incapacitado, tão despreparado. Deus não se esqueceu de você. Deus não vai deixar de falar com você. Deus não vai deixar de incomodar a tua vida, até que você se desperta e entender que Ele continua pronto. Deus, Ele disse assim, ó, nós não estaremos isentos de dificuldade, mas Ele disse que estaria conosco todos os dias. E isso já basta, igreja. Continuando. Mas Samuel, que estava deitado então no santuário do Senhor, aonde encontrava a arca de Deus, próximo. Então, o Senhor, o Senhor, Ele continua atento. O Senhor continua sendo socorro presente. O Senhor continua sendo aquele que falou e vai continuar falando. Então o Senhor chamou Samuel, e este respondeu, aqui estou. Próximo. E ele correu
chamou? Eli, porém, disse para Samuel: eu não te chamei, volte, deite-se. E ele foi e deitou-se. Próximo. De novo, o Senhor chamou: Samuel, ô Samuel. E o Samuel se levantou e foi até Eli de novo e disse: aqui estou, o Senhor me chamou? Meu filho, eu não te chamei, volte e deite-se. Sabe aquele dia que você está com sono, você quer dormir? Ele deve ter respondido assim para ele: vai dormir, vai dormir que eu não estou te chamando. Ei, para de buscar resposta na boca de pessoas, enquanto a resposta que você precisa está na mão de Deus. Enquanto aquilo que você precisa ouvir está quando você abre a tua Bíblia. Enquanto aquilo que você quer de Deus está quando você dobra o teu joelho e vai orar e falar com Ele. Aí você vai ouvir Deus. Mas o Senhor chamava e Samuel ia em Eli. Sabe o que está acontecendo? Tem vezes que Deus está falando assim: eu quero te usar, eu quero te usar, eu quero te usar, eu quero te fazer grande, eu quero que você seja um instrumento na minha mão, eu quero mudar a tua história. Ei, quem falaram que você era? Eu estou querendo mudar isso ainda hoje. Eu vou dizer quem você vai ser a partir de hoje. Eu vou te dizer o que você vai ser a partir de hoje. Então vai diante de quem? De quem pode dizer o que você vai começar a ser. Não de quem sabe quem você foi. Porque as pessoas, elas sabem quem nós somos, quem nós fomos. As pessoas vão saber de algum desastre que aconteceu com a gente, alguma circunstância difícil que você passou. Mas elas não vão entender o tamanho da visão que Deus está te mostrando quando Ele está te chamando. Elas não vão compreender o tamanho da palavra, da dimensão, da percepção, daquilo que Deus já liberou para a tua vida. Elas não vão entender. Então para de ficar buscando em pessoas aquilo que só Deus pode te entregar. E aí, pela última vez: volte, deite-se. E ele foi e se deitou. E de novo o Senhor o chamou: Samuel, Samuel. E Samuel então se levantou. Ele foi de novo até Eli. E ele disse: aqui estou, o Senhor me chamou? Meu filho, eu não te chamei, volte e deite-se, respondeu Eli. Próximo. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor então chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou e foi de novo até Eli e disse: aqui estou, o Senhor me chamou? Eli então percebeu algo diferente. Peraí, ele está vindo toda hora aqui, mas não é eu que estou chamando ele. Então percebeu que o Senhor estava chamando o menino. E ele disse: vá, deite, e se te chamar de novo, diga: fala, Senhor, porque o teu servo te ouve. Então Samuel foi se deitar no seu lugar. Veio o Senhor, colocou-se de pé e chamou ele como nas outras vezes. Disse: Samuel, Samuel. E Samuel respondeu: fala, pois o teu servo te ouve. Ei, igreja, que essa seja uma noite que você começa a se despertar e entender: Deus está falando com você. Só diga: ei, Senhor, eu estou te ouvindo. Ei, Senhor, eu estou aqui. Não vai buscar no colo de alguém aquilo que Deus está querendo te entregar somente para você. Ei, a voz de Deus rompe o silêncio espiritual. Quando você para de ouvir coisa errada e você começa a ouvir Deus, rompe o silêncio espiritual. Naquele tempo, há muito tempo, Deus já não estava mais falando. Por quê? Porque a casa do profeta a casa do profeta Eli estava sem governo. Ei, preste atenção, Deus está mandando você colocar algumas coisas em ordem na sua vida, para você começar a ouvir quem Ele é na tua história. Deus já havia falado com Eli: Eli, coloca toda a tua casa em ordem. Eli, prepara tudo a tua casa. Por quê?
Porque eles estavam até dentro da igreja. Os seus filhos estavam junto. Mas Eli, que já havia tido tanta experiência com Deus, passou a deixar de honrar a Deus em suas experiências. Igreja, não perca o extraordinário de Deus no seu dia mais ordinário e comum. Não perca por nada aquilo que Deus está te entregando. Pode ser o dia mais simples que você olha: o que eu fiz hoje, pastora? Eu limpei minha casa, pastora, trabalhei lá no meu serviço como todos os dias. Não perca aquilo que Deus já te deu. Ele tinha experiências, ele era um profeta há muito tempo, mas Deus já havia deixado de falar com ele. Existe uma grande comparação nisso dentro da nossa história, que nós passamos muito tempo ouvindo Deus, mas deixamos de praticar aquilo que Ele está pedindo para a gente ir e avançar. Deus já deve ter entregado muitas coisas para você, mas o que está esperando? Será que nós estamos como um menino na fé, Samuel, indo lá no Eli? O que Deus está querendo falar? Preste atenção. Um mentor pode te ajudar, mas somente você pode conquistar aquilo que você precisa alcançar em Deus. Você precisa caminhar com as suas pernas em busca da direção daquilo que o Senhor está falando com você. Será que você tem ouvido Deus ou você tem silenciado Deus? Ele estava entregando palavras. Então a voz de Deus rompeu o silêncio naquela época. A voz de Deus fez assim, ó. Deus não falava há muito tempo naquele lugar. Só que Eli já tinha tido experiência com Deus. Então quando pela terceira vez Samuel foi em Eli, ele falou: peraí, se não é eu que estou chamando, é Deus. Mas a gente tem uma mania de ficar assim: Deus, eu preciso sentir. Quantas vezes você já falou assim: eu só vou fazer se eu sentir? Então se você ficar esperando fazer algo só quando você sentir, você nunca vai fazer. Porque a fé não é movida pelo que nós sentimos. A fé é movida pelas nossas decisões diárias, pelaquilo que nós escolhemos diariamente. Então nós precisamos tomar posição. Segundo, conhecia Deus, mas não governou as promessas que Deus tinha sobre ele. Ele conhecia Deus, mas Deus parou de falar, porque ele não deixou com que as palavras de Deus governassem. E a igreja, Deus vai falar muitas vezes conosco. Mas eu já ouvi muitas histórias de grandes homens que se perderam, porque Deus falou, e Deus tem pressa. Quando Ele fala que Ele quer fazer algo, Ele tem pressa em fazer. Mas Ele às vezes deixou de fazer naquela vida, e aquela palavra foi entregada para outra pessoa. Porque o que Deus faz não afeta só você, afeta você e também uma geração. Afeta nós e uma geração. Terceiro, o chamado de Deus, ele é muito pessoal, mas só que ele é intencional. Ele vai te mover hoje, te chacoalhar desse lugar, para dizer que Ele já tem te dado as respostas que você está esperando. Só que às vezes a gente está com o nosso ouvido, sabe quando está entupido, você fala assim: meu Deus, preciso ir num lugar, fazer uma limpeza. Deixa hoje Deus falar com você, para que isso entre no teu coração, e você diga: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Reconhecer a voz de Deus exige discipulado e também maturidade. Samuel precisou entender que Deus pode sim usar pessoas para liberar palavras, mas que a maior fonte vem do próprio Deus. Maturidade para discernir, igreja. Maturidade para saber como agir e como fazer. Ei, Deus quer continuar falando com você. E por último, Eli silenciou Deus, mas Samuel amplificou a voz de Deus. E eu te pergunto essa noite: o que você quer fazer com aquilo que o Senhor tem entregado para você? Você quer silenciar a voz de Deus, porque quando você olha para você, você não se sente capaz?
Porque quando você olha para você, você acha que você não é digno dessa bênção. Porque você quer silenciar, porque às vezes você não acha que é possível acontecer com você. Ou será que você quer ser um Samuel, que vai falar: meu coração está disposto, Senhor. Amplia, amplifica, Senhor, a sua voz dentro de mim. Amplifica, Senhor, a sua voz dentro de mim. E como eu vou fazer isso, pastora? Você faz isso sendo sensível, você faz isso recebendo revelação maior. Você faz isso quando você fala para Ele: Senhor, eu só preciso te ouvir, mais ninguém. Eu preciso começar a dar mais sentido. E olha só, a palavra de Deus às vezes não vai falar aquilo que a gente gosta, porque olha o que Deus começou a falar com Samuel no versículo 11. E o Senhor disse então a Samuel: eu vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos que ficarem sabendo. Próximo. Nessa ocasião, executarei contra Eli tudo o que falei contra a família dele, do começo ao fim. Pois eu disse a ele que julgaria a sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Os filhos dele blasfemavam contra Deus, mas ele não os puniu. Por isso jurei à família de Eli: jamais se fará expiação pela culpa da família. E Eli nem com sacrifício e nem com oferta. Só até aí, não vou ler tudo não. O capítulo é grande, depois você estuda lá na sua casa. Mas vale a pena. E então, no outro dia, a Bíblia vai falar assim que Samuel ouviu Deus a noite inteira. E no outro dia, Eli chega em Samuel: Samuel, o que Deus te falou? Fala, ainda ameaçou ele: fala, que senão eu vou te punir. Aí ele acabou falando: mas é para qualquer um aquilo que você fala que Deus te liberou? Diga assim comigo: não. Então tem promessa que você vai receber de Deus? Guarda aqui, ó, e deixa ela se cumprir. Tem promessa que você pega, guarda para você e deixa ela se cumprir. Mas ele teve que falar. Ele teve que falar, por quê? Porque Eli silenciou. Quantas vezes Deus estava falando: coloque em ordem, coloque em ordem, coloque em ordem. Igreja, tudo aquilo que a gente silencia quando Deus está falando e nós não colocamos em ordem, nós traremos sobre nós uma punição, uma justiça de Deus. Então que hoje nós possamos sair daqui dizendo para Deus: Deus, amplifique a tua voz dentro de nós. Então a Bíblia fala que o profeta Eli, ele já havia perdido algumas coisas de Deus na vida dele. E a Bíblia fala então que Samuel foi ganhando voz até se tornar o profeta daquele lugar. Então, de alguém improvável, Deus começou a colocar Samuel para falar. Igreja, eu não sei o que você tem enfrentado, eu não sei o que você tem passado, mas que hoje você se torna uma pessoa tão sensível, ao ponto de tomar conta das direções que Deus tem te entregado, e falar: eis-me aqui, Senhor, eu quero viver cada uma delas. Se coloque em pé, igreja, eu quero orar por você. Que nós possamos, sabe, hoje diante de Deus, dizer para Ele: Senhor, fala comigo, eu quero te ouvir, Senhor, eu quero entender a tua voz, eu quero compreender. Igreja, quando nós deixamos Deus falar, Ele vai ministrar. Eu não sei qual a resposta que você tem procurado, qual foi o lugar que você tem tentado achar elas, mas o Senhor, Ele vai te incomodar com elas. E o Senhor incomoda, ao ponto de você notar que Ele já entregou tudo aquilo que você precisa. Começa a acessar as palavras de Deus,
começa a acessar aquilo que o Senhor entregou para você. Feche teus olhos, fica à vontade agora, mas deixa o Senhor ministrar com você. O Senhor às vezes tem falado com você de manhã, à tarde, madrugadas. O Senhor tem falado dia e noite, noite e dia com você. E às vezes nós estamos ainda falando para Ele: Senhor, fala comigo. Mas hoje o Senhor veio nos ensinar. Você está dando vazão às minhas palavras? Ou você está silenciando as minhas palavras? O que você tem feito com as palavras que Deus tem entregado para você? A palavra que Deus entrega, ela não volta vazia. A palavra que Deus libera, ela é uma semente que precisa dar fruto. Aquilo que o Senhor tem entregado para nós, igreja, são palavras que vão transformar os nossos dias. E hoje eu deixo para você o que você tem feito com a palavra que Deus já te entregou. Samuel, ainda muito menino, não entendia a palavra revelada. Às vezes você pode ser uma pessoa muito nova na fé, ou às vezes está tanto tempo na igreja que já ficou desacreditado que Deus continua falando. Ei, Ele continua sendo o mesmo. Ele continua sendo o mesmo. Ele continua liberando palavras de cura, palavras de libertação, palavras de transformação, palavras de renovo, palavras de vida. Ei, Deus tem algo para você.